vontade do Senhor Jesus Cristo esteja com ela hoje e sempre. Deus também esteja falando no coração teu, falando na igreja, falando com seus filhos e filhas, aqueles que estão aqui, aqueles que acompanham pela internet, e assim Deus traga a sua bendita palavra nesse dia da tua vida. Quantos minutos você levou? Você que já conseguiu o seu diploma de segundo grau ou diploma, porque tem vários cursos técnicos também, né? Curso superior. Em quantos minutos você conseguiu o seu certificado? Quantas horas? Quantos dias? O curso lá que você fez, como é que foi? Foi demorado? 6 meses. Nós vimos a luta. Acordava que horas mesmo? 6h30. Mas chegava em casa? 8h20. 20, às 8. Teve outros irmãos, passaram aí 3 anos, 4 anos no campo da faculdade, vai conseguir a sua graduação. Nossa futura juíza ainda está estudando, né? Ou seja, você tinha um objetivo na tua vida, e para que conquistasse esse objetivo foi necessário empenho, foi necessário talvez algumas noites mal dormidas, ou muitas. O quanto é interessante que a maioria de nós sabemos que várias coisas em nossa vida vão ser alcançadas por meio do esforço. Mas em relação à fé, nós achamos que tudo tem que cair no céu. Em relação a algumas bênçãos prometidas, nós achamos que elas têm que ser automáticas, independente do que fazemos. Será que de fato é assim? Vamos pegar o exemplo supremo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Durante o seu ministério terreno, ministério narrado nos evangelhos, ele não se esforçou para nada. Ou se esforçou? Para ir de um lugar para o outro, ele se teletransportava. Foi isso? Tinha que ir caminhando. Não tinha camelo 2.0, não tinha jeguinho a jato. Era difícil. Isso sem contar que em alguns lugares, quando ele chegou e realizou alguns milagres, pediram para ele ir embora. Quando ele curou um endemoniado e o demônio foi para a manada de porcos, a manada pulou no precipício, pediram: olha, sai da nossa cidade, você está atrapalhando o nosso rendimento. A pergunta que eu quero começar nessa noite, e com a graça de Deus espero conseguir deixar claro na tua mente, é: Cristo e você tem alguma semelhança? O Senhor Jesus Cristo é formado em tua vida? Ao ver o seu procedimento, nós podemos ver Jesus Cristo? Nós estamos em um dia onde celebramos a ceia do Senhor, e acredito eu que todos que, tendo consciência desse dia, procuraram se preparar.
Procurar meditar mais profundamente no seu vínculo, no seu relacionamento com Deus. Outros não se prepararam, não se deram por avisados, alguns não sabiam. Mas vamos analisar nas Escrituras Sagradas o que é essa expressão que eu acabei de mencionar: Cristo formado em você. E da compreensão da Bíblia Sagrada, que o Espírito Santo venha produzir no meu coração, no teu coração, o que Ele deseja nesse dia. Abra, por favor, as Escrituras Sagradas na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. Do versículo 12 ao 20. Gálatas capítulo 4, do versículo 12 ao 20. Mas meditaremos de forma muito especial no versículo 19. Assim diz a palavra de Deus: sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelaste desprezo nem desgosto. Antes me recebeste como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, terias arrancado os próprios olhos para dar a mim. Tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade? O que vos obsequiam, não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco, e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Essa é uma passagem muito especial das Escrituras, onde o apóstolo Paulo coloca algo de forma muito personificada. Nós vemos aqui nessa passagem, nesse pequeno trecho da carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo quase como que tendo um momento de desabafo. O que estava acontecendo na igreja, naquela igreja da Galácia? Alguns irmãos que haviam começado andando com Cristo, caminhando com Cristo, recebido o Evangelho da salvação, arrependendo-se dos seus pecados, foram caminhando, e no decorrer dessa caminhada, não só se esfriaram, como eu já preguei nos domingos anteriores, não só entristeceram o Espírito Santo, como também começaram a seguir outro evangelho, o evangelho, entre aspas, da lei. Diziam o seguinte: você tem que seguir a Jesus, mas você tem que se circuncidar. Você precisa seguir a Jesus, mas você tem que guardar esse mandamento. Cristo já não era suficiente, Cristo já não era bastante. Nós vemos Paulo aqui falando a respeito disso, do evangelho que pregaram, a forma que receberam, o quanto acolheram bem Paulo, e no decorrer da caminhada alguns se infiltraram semeando doutrinas estranhas, semeando outro evangelho, senão o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas no
19 eu quero destacar algo especial que ele diz. Ele fala: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Eu quero meditar só nesse versículo 19, dentro desse contexto que eu acabei de falar, para que a gente pense o que significa Jesus Cristo formado em nós. Eu tenho falado com muita frequência aqui na igreja a distinção entre cristianismo bíblico e demais cristianismos por aí. O cristianismo bíblico verdadeiro, ele se firma na graça e na palavra de Deus, não só em um versículo ou em outro versículo, mas em toda a palavra. E ele procura se render, ele se curva ao que a palavra de Deus ensina, de tal modo que para aqueles que amam a Jesus, segundo as Escrituras, Jesus é o Senhor da sua vida, não é o seu servo. Por que eu digo isso? Porque em determinados cristianismos que nós vemos por aí, era como se Jesus tivesse que ser um escravo da pessoa. Ah, pastor, mas não dizem isso. É verdade, não dizem, mas agem. Agem como se Jesus fosse um objeto de troca. Agem como se Jesus não tivesse a dignidade de ser respeitado. Mencionam o nome do Senhor sem o mínimo de reverência. Vivem para, teoricamente, Jesus, só que não em acordo, não em conformidade com a Bíblia Sagrada. Ao contrário, quando você questiona valores bíblicos, eles dão de ombro, eles ficam irritados, dizem que você que não é espiritual, dizem que você que não entende as coisas novas do Senhor Jesus Cristo. A ilustração que o apóstolo Paulo faz aqui é de uma gestação. As mulheres aí devem entender muito bem disso. E nós que acompanhamos gestação também entendemos parcialmente, guardadas as devidas proporções, fiquem tranquilos. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto. Essa ilustração é fantástica, porque mostra algumas nuances da formação de um seguidor de Jesus Cristo, que eu quero destacar pelo menos 3 nesse dia para cada um de nós meditarmos. Primeira delas, há um preço a ser pago por quem transmite a palavra. Paulo entendia que ver Jesus formado em alguém, ele precisava se dedicar para que isso acontecesse. O grande irmão apóstolo Paulo entendia que a formação de Cristo em alguém não acontece espontaneamente, não acontece do nada. Eu não sei como que Cristo foi formado em você, mas geralmente o Senhor Jesus Cristo usa pessoas para ajudar pessoas. Ele usa filhos e filhas dele para que aconteça na vida de outros filhos e filhas a gestação maravilhosa e que a glória de Cristo resplandeça nessa nova criatura, nesse novo filho, nessa nova filha. A pergunta que fica é: qual o tempo necessário? Qual o esforço necessário? Eu não sei com vocês, mas eu dei muito trabalho. Eu me recordo do Sr. Paulo Sintra. Ele era um capitão do exército, da reserva, e eu louvo a Deus por cada dia, por cada instante que esse irmão me ajudou. Eu converti dia 21 de fevereiro de 93, às 20h50, ou 51, alguma coisa assim. E me recordo até hoje em detalhes o dia que eu entreguei minha vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só que mais ainda do que o dia da minha conversão,
eu me recordo do amor, do carinho e da paciência que esse irmão chamado Paulo Sintra dedicou à minha pessoa. A Igreja Presbiteriana de Cuiabá encarregou o seu Paulo Sintra de acompanhar-me na fé, de fazer comigo um processo de estudo até que Cristo tivesse sido formado em mim. E de Cuiabá eles mandaram alguns materiais para eu estudar, me deram uma Bíblia, me mandaram alguns materiais, e tudo que eles mandavam, o seu Paulo Sintra sentava comigo e me ajudava a estudar. Só que estudos que era para se fazer em 3, 4 meses, em uma semana eu fazia. Eu estava sedento de Deus, eu estava faminto de Deus. Era como se eu quisesse aproveitar todo aquele tempo perdido e recuperar. Então eu lia a Bíblia intensamente, estudo que era para fazer longo, eu fazia rápido. Então o seu Paulo Sintra propôs que a gente estivesse estudando a Bíblia diariamente. Falei, top. Aí ele colocou a tardezinha, início da noite, começamos. Aí eu acho que começou a ficar complicado para ele, ou ele quis me testar, e marcou de madrugada. E por pelo menos 6 meses, eu acredito, ou mais, de segunda a sexta-feira, por volta de 4h30, 5 da manhã, eu ia na casa dele para nós estudarmos as Escrituras Sagradas. E o que ele ficava inconformado ou alegre é que eu não faltava. Eu não faltava. Podia estar chovendo, podia estar caindo raio, terremoto não, mas qualquer coisa. Tinha dia que eu não estava disposto. Eu falei, então agora você vai. Porque assim como o seu Paulo havia dedicado um tempo para mim, eu devia honrar aquele tempo. E eu entendo que de certa forma o seu Paulo Sintra, a pessoa que me discipulou, foi para mim um apóstolo Paulo, alguém que teve paciência, alguém que olhou para mim e pagou o preço de ver Cristo formado em mim. Então o primeiro detalhe que eu quero destacar para vocês é que para que Cristo seja formado em alguém, é necessário que alguém se envolva. Quantos e quantos filhos e filhas de Deus que foram abandonados no caminho, não teve ninguém que orientou, não teve ninguém que discipulou, e nem mesmo procuraram ir atrás de conhecer. Graças a Deus, eu tive esse irmão, que por dias e dias aguentou a minha esquisitice. Deixa eu explicar como é que eu era. A Bíblia diz isso, você crê? Está escrito, né? Então eu tenho que crer. Mas você vai viver? Eu falei, eu vou pensar. Eu era desse jeito. Aí no dia seguinte, você já pensou? Pensei. O que você vai fazer? Eu vou obedecer. Era nesses termos que a gente conversava. E à medida que os estudos foram ficando muito fáceis, ele foi pegando estudo mais difícil, e a gente de manhã reunindo, estudando. E eu questionava, falei, isso aí está relacionado com aquilo, tá? E ele com toda a paciência dedicou horas para mim, não só de manhã, mas às vezes eu ia na parte da tarde, lá no escritório dele, que ele era tesoureiro da escola. Seu Paulo, me esclarece essa dúvida aqui, que eu fiquei pensando e não ficou claro isso. E ele me esclarecia. Ele pagou o preço de ver Cristo formado em mim. Há um preço a ser pago, meu irmão, minha irmã. Se você quer que alguém se converta e não quer pagar esse preço, me perdoe, você não quer que ele se converta. Me perdoe ser sincero contigo, mas se você não está disposto a pagar o preço de dedicar atenção, tempo a essa vida, eu não sei se é muito sincero o teu desejo de que ele se converta, de que ela se converta. Porque há um preço a ser pago. Nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo caminhou pelo menos 3 anos com seus discípulos, dia, noite, aguentava Pedro, aguentava Mateus e até o tal do Judas Iscariote.
Ou você acha que Judas também não foi ensinado? Talvez ele não aprendeu, mas foi ensinado. Segundo, há uma dedicação necessária de quem recebe. Há uma dedicação necessária de quem recebe. Eu fico triste, por exemplo, quando nós marcamos de estudar as Escrituras com alguém e essa pessoa vive dando desculpas. Ah, não vim porque estava chovendo. Ah, não vim porque estava sol. Não vim porque era de manhã, não vim porque era tarde. Ah, não fui porque o gato miou, não fui porque o cachorro latiu. São desculpas. Não dá para ter tanta desculpa assim em pouco tempo. São pessoas que não estão entendendo que a formação de Cristo nele é necessário sim esforço. A salvação é totalmente gratuita. O viver essa salvação demanda que você se dedique. Demanda que você se submeta, que você queira aprender. Eu fico triste quando irmãos e irmãs, já um bom tempo de caminhada, não sabem nem onde ficam os evangelhos na Bíblia. No celular ainda tem o tal do rapidão ali no índice, né? Mas se for pegar essa aqui, ele fica doidinho. Pastor, onde que fica Mateus? Eu não estou falando a questão de achar a página. Você pega no índice, você acha. Eu estou falando que ele nunca leu a Bíblia do Deus que ele diz que ama. Como é que pode? Como é que pode dizer que ama a Deus e nunca leu esse livro? Que é a carta de amor de Deus por ele? Como é que pode dizer que conhece o Senhor Jesus Cristo e nunca ouviu o que diz a Escritura Sagrada? Ah, pastor, mas o que eu sei me basta, já até é suficiente. Ah, filho, para mim não basta nunca. Para mim eu quero sempre mais. E tem que ser assim com o seguidor de Jesus Cristo, tem um preço a ser pago. O Senhor Jesus Cristo diz que se você não tomar a sua cruz e segui-lo, você não é digno dele. O que é tomar a cruz? Eu já expliquei aqui e vou repetir. A cruz de Cristo na tua vida não é tua esposa. Pode até parecer, mas não é. A cruz de Cristo na tua vida não é o teu marido. Pode até parecer, mas não é. A cruz de Cristo na tua vida não são os teus filhos. Ainda que tem dia que parece até que você foi pregado nela, mas não é. A cruz de Cristo, meus irmãos, se você não entendeu ainda, que em nome de Jesus nessa noite você entenda, é morrer para você mesmo e viver para Deus. A cruz significa um caminho de obediência, um caminho de dedicação, um caminho que não importa a circunstância, eu vou até lá, porque importa que Ele cresça e que eu diminua, que Cristo viva e que o meu velho eu morra. Meus irmãos, há um preço a ser pago. Você está disposto? Eu me incomodo com o crente dodói. Eu sei que tem, eu sei que faz parte, mas eu não consigo entender um crente dodói. Deixa eu explicar como é que é. Crente dodói é o seguinte: não vamos naquela igreja, o pastor fala um negócio que eu não gostei. É crente dodói. É crente casquinha de ferida. Qualquer coisa se dói, qualquer coisa se magoa. Ele não considera o que Cristo passou. Ele não morreu para ele, porque na verdade a igreja tem que fazer a vontade do queridinho, da queridinha.
para ele, ele fala: cruz credo, pastor, eu estou na graça. É verdade, irmão, a salvação é graça, mas a cruz é você entender que enquanto você não morrer para você, Cristo não vai viver em você. Não entendeu isso? De que maneira haverá espaço para a plenitude do Espírito se você é cheio de si mesmo? De que maneira você vai ter Cristo formado em você se a única coisa que você quer são as bênçãos, e não seguir o modelo, e não ser semelhante ao Redentor Jesus Cristo? Há um preço a ser pago, e não estou falando de salvação, eu estou falando de andar com Jesus Cristo. A salvação é de graça, mas andar tem que pagar um preço. Andar você vai ter que deixar coisas para trás, às vezes você vai ter que deixar situações para trás, que muitos não querem deixar. Quer carregar para a fé, e com a fé, um monte de entulho que está atrapalhando. Que entulhos são esses? Explico. Pecados e pecados, e o principal deles, a soberba de se achar autossuficiente, de achar que você pode, que você consegue, que você dá conta, quando não dá. O Senhor Jesus Cristo disse: sem mim nada podeis fazer. Ou será que Jesus está errado? Não, Jesus não está errado, mas muitos querem quase dizer que ele está errado. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor Jesus Cristo, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. A Bíblia Sagrada diz que foi por amor que ele se entregou numa cruz por mim e por você. A Bíblia Sagrada nos deixa o exemplo de um Cristo que pagou o preço do resgate do seu povo, enquanto o seu povo parece que não entende que existe um preço a ser pago para andar com Jesus. Uma coisa que eu aprendi dia a dia nesse estudo com o meu irmão Paulo Sintra é de que eu devia morrer para mim mesmo. Enquanto eu não morresse para mim mesmo, Cristo não seria formado em mim. E na verdade, eu não sei quando que eu vou terminar de morrer para mim mesmo. Entende isso? Porque eu já morri bastante, mas tem coisa que tem que morrer. Tem uma música que fala isso, né, Luciano? Morrer para mim mesmo e viver para Deus e adorar, não é assim? Uma coisa assim. É interessante, irmãos. Quantas vezes nós queremos viver o cristianismo sem o exemplo de Cristo? Há um preço a ser pago. Por fim, terceiro, há um tempo de gestação inevitável. Essa é a parte mais complicada, na minha opinião. Há todo desenvolver de um processo gestacional até que Cristo seja formado em alguém. As irmãs que já tiveram neném aí, imagina, vai crescendo a barriga, vai incomodando, vai incomodando, vai incomodando, até que nasce. Não é isso? E a mãe vai ficando feliz, mas vai ficando agoniada, tem hora que fica cansada. Tem todo o processo gestacional. A vida de um discípulo de Cristo também existe um processo gestacional. Uma coisa é ele se render a Jesus Cristo, entregar a Jesus Cristo. Outra coisa é ele espelhar Jesus Cristo. Entende isso? Uma coisa é você falar: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, eu me rendo, me perdoa, eu quero andar contigo. Outra coisa é você aprender a andar com Jesus. Esse aspecto é um das que as pessoas mais se esquecem. Por que é negligenciado? E nós achamos que o cristianismo se forma automático, e não é automático. Há um tempo, há um preço, e nesse tempo e nesse preço há um processo de desenvolvimento, de crescimento.
Irmão Diego, hoje Cristo brilha mais em você do que no dia de sua conversão? Você olhando para trás, você está melhor ou está pior? Dá para ver mais Jesus nele hoje? Eu vejo, porque eu lembro de você chegando aqui. Eu lembro desse irmãozinho chegando aqui. Eu falei, Jesus, toma conta, ajuda. Estava precisando de encontrar o Redentor, mas houve um tempo. Não foi porque entregou a vida para Jesus que no dia seguinte já estava formadinho. O entregar é o novo nascimento, e o formar é a santificação, é a comunhão, é o andar com Deus, que leva tempo, meus queridos. Sabe uma das coisas que a maioria de nós se engana? É porque alguém ergueu a mãozinha para Jesus que já está pronto. Mentira, não está pronto. Porque o Senhor Jesus Cristo disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ordenado. É necessário que haja alguém que ensine, é necessário que haja alguém que queira aprender, e é necessário esse tempo de formação. Leva tempo, né, irmão Diogo? Tem que pagar um preço para ser formado, para formar, e é um crescimento que vai acontecer. Por isso que Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento é de Deus. É Deus que vai te dar o crescimento. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos ter paciência, nós precisamos ter perseverança, nós precisamos ter propósito firme com aqueles que necessitam de nós nessa caminhada. Assim como um dia nós precisamos de alguém, e assim como hoje ainda a gente depende de que alguém nos ajude, de que alguém nos ensine, de que alguém nos guie. Queridos irmãos, por que essa palavra hoje? Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de lembrar de Jesus Cristo também. Não só hoje, mas também hoje. E o Senhor Jesus Cristo disse: olha, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Você já foi lavado por Jesus Cristo? O que é lavado por Jesus Cristo? É quando alguém já pediu perdão, entregando a vida a Jesus Cristo, e está disposto a andar com Ele. Isso é ter parte com Cristo. Tem gente que tem pacto com o demônio, tem gente que tem pacto com as trevas, tem gente que tem pacto financeiro, mas nunca fez uma aliança com o Senhor. A aliança com o Senhor verdadeira quebra todos esses pactos, porque Ele passa a morrer para Ele e viver para Deus. Você começa a ver Deus agir na tua vida, crescendo, em crescente. De forma que cristianismo é isso aqui, ó. O cristianismo não tem isso aqui. Se alguém está nesse nível de cristianismo, ele vai começar a cair. Porque Cristo quer cada vez mais que você o conheça intensamente, que você saiba o quanto é conhecido. Fala para mim um pensamento teu que Deus não saiba. Fala para mim uma tristeza sua que Deus não tenha conhecimento. Fala para mim uma necessidade que o Senhor desconheça. Agora pare e olhe um monte de vezes que Ele cuidou de você e você nem havia orado por isso. Não estou falando que é as respostas de oração, não. Estou falando às vezes que você nem mesmo orou, e Ele veio ao seu encontro e te ajudou, e te socorreu, e te amparou. Mas você, por ignorância, nem agradeceu, nem viu. E sabe por que essa ignorância? Porque você não estava em sintonia com a palavra e em comunhão profunda com Ele. Meus queridos irmãos, a ceia é isso. Por isso que o Senhor disse: quem de mim se alimenta, por mim viverá. O Senhor disse que a carne dele é a verdadeira comida e o sangue dele é a verdadeira bebida. Calma aí, não viramos canibalismo, não.
Não somos canibais, não. O sentido ali era figurado. O sentido era que, se você não tem esse compromisso com Ele, você não entende essas coisas. Através do sangue dele derramado, do seu corpo pregado na cruz, nós temos vida, perdão e paz. No livro do profeta Isaías, no capítulo 53, fala que pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Meus irmãos, minhas irmãs, Cristo formado em você, o maior projeto de vida. Eu quero Cristo formado em mim. Eu quero um dia espelhar Jesus Cristo tão fortemente, de que minha esposa fala, não é o Hélio que vive, é Cristo que vive nele. Eu quero mortificar toda a carnalidade que tenta prevalecer contra o mover do Espírito. Eu quero fazer com que o velho homem seja subjugado e que Cristo apareça e que eu diminua. É esse o teu desejo? Adolescentes, Cristo pode brilhar em vocês? Que tanto? Bem, queira isso e vai acontecer. Queira. Cristo não anula a tua personalidade, não, queridos. Deixa eu frisar isso aqui. Cristo não anula quem você é, mas ajusta quem você é. Põe em você um novo coração, um novo Espírito, o Espírito Santo em você, e você passa a refletir a glória do Senhor em suas atitudes, em suas palavras, em seus gestos. E com certeza, o mundo ao redor vai ser abençoado. O mundo ao seu redor vai ficar melhor, porque ali está a luz de Cristo em você, iluminando as vidas daquele que é abençoado. Jesus Cristo formado em você. Primeiro, há um preço a ser pago por quem transmite. Se você quer ver Cristo formado em alguém, pague esse preço. Segundo, há uma dedicação daquele que recebe. Aquele que quer ser instruído, que se dedique em receber instrução. E há um tempo para que isso aconteça. Um tempo gestacional. Pastor, são 9 meses? São 7? 1 ano? 10 anos? Eu diria que é uma gestação da vida inteira, porque Paulo aqui falou uma coisa tremenda, que a gente tende a se esquecer. Ele diz o seguinte: de novo, sofra as dores de parto. Reparou isso? Ele já havia sofrido essas dores de parto, mas parece que não nasceu direito. Então eu estava formando de novo. O que aconteceu naquela igreja? Eles tinham começado pela graça, pela salvação, e agora estavam querendo ir pelas obras. Eles tinham começado com fervor por Jesus Cristo. Aí no meio da caminhada quiseram colocar um monte de coisa que Cristo já havia tirado. Ela falou, não filho, não precisa fazer isso não, vocês não vão dar conta. Creia em mim, isso te basta. Siga-me e você vai ser feliz. É o que Jesus ensinou. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Descanso, paz com Deus, segundo diz o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6. O Senhor Jesus Cristo quer muito mais do que te ver reunido numa igreja. Ele quer que você seja espelho, reflexo de quem Ele é, para que em todo lugar onde você estiver, brilhe a luz de Cristo em você e ilumine as pessoas. Você, iluminado por Ele, seja bênção para muitas vidas. Amém? Fique em pé em nome de Jesus. Vamos orar. Meu Deus,
Deus, do nosso Pai. Queremos nesse instante, Deus, pedir que nos perdoe quando não pagamos o preço de sermos uns seguidores do Senhor Jesus Cristo. Nos perdoe também, Deus, quando as nossas atitudes não espelham a riqueza da Tua graça em nós. Nos perdoe, Deus, quando dizemos para o Senhor que pagaremos o preço de caminharmos e não passa de uma semana. Ó Deus, tem misericórdia de nós, pecadores, miseráveis, que carecemos do Senhor. Ó meu Deus, também nos ajude a ter coerência, de que aquelas vidas que amamos e queremos ver transformadas, que a gente pague o preço em oração, em dedicação, em auxílio, até que Cristo seja formado neles. Meu Deus, que essa palavra seja aplicada pelo Teu Espírito Santo na vida de cada um. Ajude-nos, Deus. Também nos prepara, Senhor, para a ceia do Senhor. Deus, consagramos os elementos que serão usados do uso comum para a ceia. E que assim, Deus, eu venha fortalecer cada irmão e irmã que vai estar participando. E aqueles que ainda não podem, que muito em breve participem conosco. Assim rogamos a Tua bênção, rogamos a Tua proteção, rogamos a direção do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Sentarmos.